Olá e bem-vindo a mais um Entre Nós, que hoje tem a presença de uma das pessoas que mais dirigiu museus importantes no país, que hoje toca um dos principais fundos de investimento em artes da América Latina e que vai conversar com a gente um pouco sobre o mundo da arte. O Heitor Reis. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, cara. E me fala o seguinte, vamos começar no Heitor que dirigia museus, né? Você dirigiu vários museus importantes do Brasil, vários deles na Bahia, terra de onde você vem, e depois migrou para o outro lado do balcão, para esse lado onde você gere um fundo de investimento que compra peças de arte hoje em dia. Quando você dirigia um museu, você era muito envolvido nessa parte da curadoria e qual a importância que a curadoria tem para o sucesso de um museu? Não, eu sou de formação museólogo, fui presidente de associações, de dirigir museus desde o início da nossa carreira. Eu sou um diretor, um gestor de museu. Foi onde eu me especializei. A curadoria foi uma consequência de uma ação ou de um trabalho que faz parte de museu. Nem todos os diretores de museu são curadores, nem todos os curadores podem ser diretor de museu. O diretor de museu funciona como uma empresa, tem várias ingerências, várias incursões em várias áreas, na economia, na administração, nas relações públicas, nas relações humanas, busca de verbas, de financiamentos para a sobrevivência. Enfim, gestão de museu é completamente diferente de curadoria, apesar das curadorias serem bastante importantes na vida de um museu. Falando até em gestão de museu, quando você dirigiu lá o MAN da Bahia, você foi premiado com, acho que com um prêmio que no Brasil nunca nenhum outro museu teve, né? Acho que eu tive prêmio que o honra. Louvre já recebeu uma vez, né? Isso. Foi o prêmio Triomus da Unesco, né? Que foi sucedendo o Louvre, que por acaso 2 anos antes, com aquela reforma estrutural da pirâmide, lembra? Logo em seguida, nós fomos considerados o museu que mais fez uma transformação estrutural dentro da sua sede, ou como ação museológica em si. E nós tivemos a honra de sermos premiados pós-Louvre com o prêmio Triomus. Você acha que a gente dá pouca importância para essa questão do museu no país? Porque o brasileiro adora viajar para fora e uma das primeiras coisas que ele faz quando viaja para fora é visitar o museu. Então vai para Washington, vai visitar um dos museus de Washington. Vai para Paris, vai visitar o Louvre, o d'Orsay. Vai para o Chile, vai visitar o museu que tem no Chile, mas às vezes não visita os museus que ele tem no país. Você acha que é uma falta de bons museus ou uma falta de cultura do brasileiro de valorizar os museus que ele tem em casa? Na verdade, são as duas coisas, né? Um mix. O Brasil não tem grandes, quer dizer, tem alguns grandes museus, mas poucos museus e isso está mudando bastante através de grandes obras, grandes reformas, o Museu do Amanhã, o Museu do Mar, a própria ação que precedeu tudo isso do Museu de Arte Moderna da Bahia, do MASP de São Paulo, dos MANs, em Inhotim, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na qual com muita honra eu faço parte do conselho há alguns anos. Enfim, são alguns grandes museus de ponta que, a depender das suas gestões, ou transformam isso numa empatia com a sociedade ou não. Eu tenho visto que há hoje, quer dizer, em função da democratização, quer dizer, da informação, das mídias e tal, o museu está se tornando algo popular através da vinda de grandes mostras internacionais que estão na referência de toda a população, com os grandes artistas históricos, enfim, isso tudo tem trazido para um novo momento na museologia brasileira. E é bacana, né, quando você vê, por exemplo, tem uma mostra de Van Gogh, ou de Picasso, ou de Matisse, e você vê filas dando voltas nos quarteirões e de pessoas simples, pessoas que estão na base da pirâmide ali. E esse é um papel bacana de você democratizar a arte, né? Você trazer cultura para a sociedade. Isso é um papel de gestor de museu, né? Você já imagina isso há 30 anos atrás, quando nós começamos, a dificuldade que nós tínhamos de falar a linguagem, de chegar à população, né? Eu lembro que quando eu assumi o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte da Bahia, já não lembro mais, nós fizemos uma pesquisa e deu traço zero de conhecimento dos museus. Eu dirigi, na época, o Departamento de Museus da Bahia, que equivalia, acho que eram 22 museus. Enfim, era quer dizer, um órgão de governo que geria todos os museus do Estado, que pertenciam ao Estado.
e alguns conveniados. E o traço era zero, quer dizer, não havia nenhum conhecimento. Então, isso demandou um trabalho bastante amplo, bastante diversificado, para a gente conseguir atingir essa população de uma forma geral. O que está acontecendo hoje, esse reflexo do que está acontecendo hoje, é um reflexo de alguns diretores de museus, alguns museus no passado. Há um tempo atrás, você saiu desse mundo institucional dos museus, de dirigir os museus, e passou a gerir, eu acho que o primeiro grande fundo de investimento em arte da América Latina, que é o BGA, o Brasil Golden Art, né? Como é que foi essa experiência de olhar a arte não só pelo lado de curadoria, mas também pelo lado de investimento, ou seja, você tinha que dar um retorno para os seus investidores. Isso foi, na sua cabeça, algum tipo de conflito ou não? Foram muitos anos, quase 30 anos, na área institucional, quer dizer, completamente desassociado das questões de mercado. Mas eu recebi um convite, há cerca de 6 anos atrás, de um grande visionário, Rodolfo Richter, que entendeu que a arte poderia vir a ser um produto financeiro. O que foi que aconteceu? Nos convidou, montamos o Brasil Golden Art, montamos o primeiro produto, o primeiro fundo da América Latina com foco em arte brasileira, principalmente em arte brasileira, e creio que nós estamos dando uma contribuição excepcional, não só para a cultura brasileira, como para o mercado financeiro, porque fizemos que o mercado entendesse que a arte é um produto de valor, um produto importante, que tem uma visibilidade grande e que mexe com outros sentidos inerentes ao ser humano. Exatamente. E hoje ele tem quantas obras e quantos artistas diferentes no Diria fundo? que nós temos cerca de 200 artistas, 830 obras, é o nosso portfólio, é a nossa coleção, que hoje é considerada uma das 5 coleções da produção contemporânea brasileira dos últimos 5 anos mais importantes. E a gente tem tido, dentro da própria crise, quer dizer, a arte dentro da crise, como foi inicial, a gênese do fundo. Em 2008, naquela crise que você sabe muito bem, que atingiu todos os setores da economia, o único setor que passou à margem de toda a crise era a arte contemporânea brasileira. Isso vinha sendo uma tendência no mundo inteiro. A arte internacional, a arte no exterior, teve uma desvalorização, eu diria, de 15% a 18%, mas a arte brasileira vinha alavancado. Foi daí que deu origem ao pensamento do Rodolfo de criar um produto financeiro para aquele momento, a pertinência de colocarmos um novo produto dentro do mercado. Ela veio alavancada eu diria, até 3 anos atrás, né, 2013, 2014, nós estamos crescendo, mas cerca de 18% ao ano, quer dizer, é um negócio, um crescimento absurdo. Mas arte é ativo real. Heitor, você esteve há pouco tempo em Nova York e você teve a honra de ver algumas obras da coleção fazerem parte do leilão de uma das maiores empresas de leilão do mundo. Como é que foi essa experiência? Bom, isso foi muito prazeroso, Eduardo. Primeiro que foi uma ação comercial externa, quer dizer, com foco no exterior, em função da crise. O mercado brasileiro se retraiu de 2 anos para cá em função dessa crise que todos nós estamos acompanhando, e a saída de mercado como ação de desinvestimento tem sido para lá para fora. Mas essa ação de desinvestimento, isso começou muito lá para trás, quando começamos a ter visibilidade no mercado internacional, sendo reconhecido como uma grande coleção brasileira, que nos proporcionou ou propiciou a manter uma relação com uma casa de leilão da importância da Christie's, e agora nós estamos fazendo uma outra ação comercial, uma outra parceria com a Philips, também a terceira casa de leilões do mundo, né? Isso nos colocou dentro do mercado externo, colocamos os artistas brasileiros com visibilidade, alguns deles que são muito reconhecidos nos museus, nunca tinham estado num leilão da importância de uma casa de leilão como a Christie's. Isso tem uma outra contribuição que a BGA tem tido com a arte brasileira, levando os artistas a serem conhecidos por todo o mundo. Você já consegue observar esse papel de protagonismo ou de relevância, se não de protagonismo, da arte contemporânea brasileira nos principais museus do mundo? Você vai no Tate, você vai no MoMA, você vai nesses museus que mostram a arte contemporânea, e os artistas brasileiros têm um destaque enorme nesses museus. Tem, mas ainda está incipiente, Eduardo. Eu diria que a gente sempre faz um paralelo entre inserção dentro das instituições,
né, como representatividade, e o mercado. O mercado está sempre junto das ações museológicas ou as ações de colecionismo. O mercado está sempre junto. O mercado chega talvez, às vezes, um pouco na frente. Só que, diferentemente quer dizer, do mundo financeiro, de mercado financeiro, o produto arte é sedimentado através de um movimento que leva 10 anos, 15 anos. Naquele primeiro texto crítico, aquele primeiro historiador que teve alguma representação, que entendeu aquela importância de determinada obra, ou um museu que fez uma exposição lá para trás, entendeu que aquele artista era um artista importante. Nós estamos no início do processo. Nós temos uma inserção muito pequena ainda no mercado de arte internacional, e isso representa, creio que 0,8% de toda a movimentação financeira e muito pouco também como inserção dentro das grandes mostras, dos grandes museus. Os nossos artistas, principalmente os artistas da década de 60, quer dizer, que eram os artistas marginais, Jerry Oiticica, Lygia Clark, são esses artistas que estão chegando nas instituições. Se você chegar na Tate, você vai ver essas obras lá em exposição permanente, ou no MoMA, enfim, nos grandes museus contemporâneos tem obra desses artistas. Mas eu diria que a produção contemporânea de hoje, de 10, de 15 anos, da Beatriz Milhazes, de Adriana Varejão, de Zerbini, enfim, são artistas, fora os mais 800 artistas emergentes que estão chegando por aí, vão fazer história na arte contemporânea universal. Você acha que ainda tem muito aquela visão da arte contemporânea de que isso aí é um desenho de rabisco, isso aí o meu filho sabe desenhar igual, esse quadro é todo branco? Você acha que ainda tem muito isso? Ou as pessoas elas estão sendo um pouco educadas para entender o que a arte contemporânea traz como expressão de sociedade? Eduardo, a arte sempre foi para iniciado, sempre foi muito difícil, desde sempre. Quando nós hoje entendemos, ou conhecemos, ou reconhecemos o impressionismo, os grandes artistas, os grandes movimentos, vamos lembrar que no início do século XX, quando nós falamos há pouco aqui de Picasso, das grandes exposições modernas, dos modernistas que chegaram por aqui com filas, você já imaginou isso no início do século XX, a estranheza estética e conceitual que isso causou naquele momento, mas era uma estranheza gigante. Quando chegou aqui no Brasil o modernismo, quando chegou com 20 anos de atraso, ou na Bahia, por exemplo, com mais 20 anos de atraso, as pessoas queimavam as exposições, tinham manifestações na rua. Então, tudo isso vai ser um processo educativo que, ao longo dos anos, você vai entendendo. A arte contemporânea é muito recente. Quer dizer, a arte contemporânea como a gente entende hoje. Se for o movimento de 1906, quando Duchamp inverteu a bicicleta ali, aquilo foi uma estranheza estética que deu origem a vários movimentos ou vários pensamentos que hoje nós estamos vendo hoje na arte contemporânea. Mas eu acredito que com essa massificação, com a criação de grandes museus, com a mídia, está sendo mais entendido. Eu acho que a arte contemporânea tem mais a ver com uma geração muito nova, jovem, dos seus filhos, dos meus filhos, do que com a nossa, que estamos impregnados de uma estética de referências clássicas, acadêmicas, enfim. Fotográficas, talvez, esse mundo vai mudar, está mudando. Eu espero, eu sempre digo que eu gostaria, quer dizer, isso dentro da história da cultura universal, sempre tem movimentos que causam estranheza, que têm um impacto de ruptura gigante. Eu tenho visto que esse impacto foi do século XX, da passagem do século XIX para o século XX, e eu não tenho visto nenhuma ação ou cultural, algum pensamento de vários segmentos da cultura universal que tenha entrado ainda com esse rompimento. Eu acredito que, espero estar vivo ainda para entender e para ver isso acontecer. Eu achava que era o advento da internet, que também é uma revolução cultural artística impressionante, né? Mas ela foi tão bem assimilada, muito bem assimilada, que eu acredito que essa ruptura não chegou, que vai chegar. A gente sempre fala, né, parafraseando o Goulart, o poeta, né, o grande poeta, que diz assim, que a arte existe porque a vida não basta, né? Eu diria que a arte como produto financeiro também existe porque o investimento tradicional também por si só não basta, né? O investimento diferenciado
eu diria, um investimento emocional, né? O homem precisa de emoção na sua vida e tem sido entendido isso, que o homem também precisa de emoção nos seus investimentos. Eu acho que esse ponto aí do BGA, essa contribuição que nós demos, isso não vai terminar só com o BGA, isso vai proliferar para a América Latina. Emoção no sentido bom dos investimentos, né? Porque emoção no Brasil para investir... A emoção tem muito. A emoção que eu falo que mexe com o sentido humano. A emoção que mexe com o sentimento das pessoas. Né? Da alma humana, né? Que é necessária, é fundamental para a nossa existência. Que tipo de arte mexe contigo, que te traz assim visceralmente para querer ter aquele negócio próximo de você? Quanto mais estranho, e hoje eu diria num retrocesso ao que eu falei, num contraponto ao que eu falei, que hoje a arte contemporânea chegou num nível tal que mesmo a produção com toda a estranheza, com toda a preocupação com as questões estéticas, sociais, inserção dentro do mundo complexo, ela está voltando com todos esses signos para uma arte bonita. Então, eu gosto da complexidade na arte e também da beleza, que é a beleza de quem olha e de quem vê. Mas arte e complexidade, arte social, arte e povo estão muito próximos. Isso aqui que me emociona. Parabéns por ter sido um visionário aí, ter começado esse fundo, junto com o Rodolfo Richert, que você falou, que foi a pessoa que fez a aposta nesse novo instrumento de investimentos, mas por peitar esse negócio até hoje, desbravando essa floresta, que é essa floresta perigosa dos investimentos, com tanta maestria. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa e muito sucesso. Obrigado.